Organelas são estruturas que ficam dentro das células, mais precisamente dentro do citoplasma, que é composto por um líquido gelatinoso. As organelas celulares são como pequenos órgãos que realizam as atividades celulares essenciais para as células. Por sermos seres pluricelulares e eucariontes, temos uma complexidade enorme dentro de nós e são essas estruturas que vão fazer a célula funcionar. As organelas celulares estão envolvidas por uma membrana plasmática responsável por garantir a função específica de cada uma. Além delas, o citoplasma possui o citosol e outras estruturas. As organelas são delimitadas por membranas internas que se assemelham à membrana externa, sendo composta por uma bicamada lipídica, embora esta tenha uma composição e estrutura diferente. As membranas internas também regulam a entrada e saída de moléculas através de proteínas especiais, que auxiliam na passagem. Além disso, as organelas também podem permitir a entrada de moléculas no seu interior usando os mecanismos de endocitose e exocitose. Não sendo bastante suas funções, as membranas internas também são importantes para individualizar as organelas, separando o conteúdo interno, uma vez que as enzimas de uma poderiam interferir com as reações de outras, o que em algumas poderia ser nocivo ou até letal, como no caso dos lisossomos e dos peroxissomos. Os nucleolos são estruturas densas, pequenas e esféricas formadas por proteínas, DNA e RNA. Essa organela nuclear não é delimitada por membrana e apresenta um aspecto esponjoso. Os nucleolos estão presentes nas células quando essas não estão realizando a divisão celular. Sendo assim, eles aparecem no início da divisão celular e se recompõem apenas no final desse processo. O nucleolo é uma das mais importantes organelas presentes no núcleo das células eucariontes. É nele onde as células produzem os RNAs ribossômicos. Portanto, a função mais importante dessas estruturas é auxiliar na produção de RNA. Além disso, ele armazena esse material e coordena os processos de reprodução celular através da síntese de proteínas. Lembra-se que os ribossomos são uma organela celular que auxilia na produção e na síntese das proteínas nas células. Eles são formados por moléculas de RNA ribossômico dobrado associadas às proteínas. Feita essa observação, podemos concluir que o nucleolo atua indiretamente na síntese de proteínas. Citosol. O citosol, ou hialoplasma, como também é conhecido, armazena substâncias que são usadas pelas células. Ele é um líquido gelatinoso que pode possuir consistência mais fluida ou viscosa, além de ser rico em água, proteínas dissolvidas, eletrólitos, glicose, compostos lipídicos e substâncias que irão comportar as organelas celulares e o citoesqueleto. Citoesqueleto. O citoesqueleto é a estrutura responsável por sustentar e dar resistência à célula, além de auxiliar na movimentação celular por meio dos microfilamentos encontrados em sua estrutura. Nos movimentos intercelulares, o citoesqueleto auxilia no transporte das organelas dentro do citoplasma. Ribossomos. Os ribossomos são pequenas estruturas em forma de grânulo. São encontradas tanto em indivíduos eucariontes como procariontes. Não possuem a carioteca. A sua presença é muito importante, uma vez que ela atua no controle e regeneração das células. Organelas das células animais. Mitocôndrias. São organelas compostas por membrana dupla, sendo uma externa e uma interna que apresenta muitas dobras, as chamadas cristas mitocondriais. As mitocôndrias são organelas especiais com capacidade de se reproduzir, uma vez que contêm moléculas de DNA circular, tal como as bactérias. Sua função é realizar a respiração celular, que produz a maior parte da energia utilizada nas funções vitais. A primeira etapa acontece no citossol da célula, e as duas últimas, o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, ocorrem nas duas membranas internas. Retículo endoplasmático. O retículo endoplasmático rugoso recebe esse nome devido à estrutura rugosa e à presença de vários grânulos, ribossomos. Além disso, possui um formato achatado. A sua principal função é fazer a sintetização de proteínas e transportá-las para outros locais fora da célula.
Já os ribossomos irão sintetizar as proteínas que serão utilizadas no interior da célula. O retículo endoplasmático liso possui a função de sintetizar lipídios, a exemplo dos fosfolipídios, óleos e esteroides, incluindo os hormônios sexuais, estrogênio e testosterona, promovendo a desintoxicação da célula. Além disso, ele desempenha outra função importante, que é o metabolismo celular e a quebra do álcool presente no corpo de quem ingere bebida alcoólica. Aparelho de Golgi, também chamado de complexo de Golgi ou ainda complexo golgiense, é composto de discos achatados e empilhados, formando uma espécie de bolsa membranosa. Suas funções são modificar, armazenar e exportar proteínas sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Algumas dessas proteínas são glicosiladas, ou seja, sofrem reação de adição de açúcar no retículo endoplasmático, e no Golgi o processo é completado. Caso contrário, essas proteínas podem se tornar inativas. Além disso, o aparelho de Golgi produz vesículas que brotam e se soltam, originando os lisossomos primários. No momento em que esses lisossomos primários se fundem ao endossomas, formam vacúolos digestórios ou lisossomos secundários. Lisossomos. Os lisossomos são envolvidos apenas pela bicamada lipídica e no seu interior há enzimas digestivas. Sua função é digerir moléculas orgânicas como lipídios, carboidratos, proteínas e ácidos nucleicos, DNA e RNA. Enzimas hidrolases como peptidases que digerem aminoácidos, nucleases que digerem ácidos nucleicos, lipases digerem lipídios, entre outras, funcionam em ambiente ácido. A digestão ocorre dentro dos lisossomos para não prejudicar a célula. As moléculas a serem digeridas são englobadas por endocitose e entram na célula envolvidas em vesículas formadas a partir da membrana chamadas endossomas. Depois fundem-se com os lisossomos primários e são quebrados, originando partes menores, como os ácidos graxos. Essas moléculas pequenas saem do lisossomo e são aproveitadas no citosol da célula. Peroxissomos. Os peroxissomos são pequenas organelas membranosas que contêm no seu interior enzimas oxidases e estão presentes em células animais e vegetais. A principal função é oxidar os ácidos graxos para a síntese de colesterol e também para serem usados como matéria-prima na respiração celular. Estão presentes em grande quantidade nas células do rim e do fígado, onde neutralizam o efeito tóxico de substâncias como o álcool, e também participam da produção de sais biliares. Nas reações de oxidação é produzido o peróxido de hidrogênio, por isso o nome da organela. Os vacúolos são envolvidos por membrana e preenchidos com fluido diferente do citoplasma. Em organismos procariotas, há vacúolos com função de armazenamento, ingestão, digestão e eliminação de substâncias. Centríolos. São organelas formadas por microtúbulos que vão ajudar os cromossomos a se separarem na hora da divisão celular, mitose e meiose. Estão presentes também em cílios e flagelos, auxiliando na locomoção de algumas células. Os vacúolos são envolvidos por membrana e preenchidos com fluido diferente do citoplasma. São muito comuns nas células vegetais, nas quais têm função de reserva de substâncias como a seiva e atuam no mecanismo de pressão osmótica, conhecido como turgor, que regula a entrada da água e a rigidez dos tecidos vegetais, tornando a planta ereta, por exemplo. Plastos são organelas presentes apenas em células vegetais e de algas. Podem ser de 3 tipos básicos: leucoplastos, cromoplastos e cloroplastos. Todos se originam a partir de pequenas vesículas presentes nas células embrionárias das plantas, os problastos, que são incolores. Quando maduros, adquirem cor de acordo com o tipo de pigmento que contém e são capazes de se autoduplicar, além de terem a capacidade de se transformarem um no outro. Assim, por exemplo, um cromoplasto pode se tornar um cloroplasto ou um leucoplasto, ou vice-versa. Veja a seguir sobre cada um. Os leucoplastos não têm cor, armazenam amido, reserva energética e estão presentes em alguns tipos de raízes e caules. Os cromoplastos são responsáveis pelas cores de frutos, flores e também folhas. Vale salientar também
que a cor de cenoura, que é uma raiz, também é feita pelo cromoplastos. Existem os xantoplastos amarelos e os eritroplastos vermelhos. Os cloroplastos possuem cor verde por causa da clorofila e são responsáveis pela fotossíntese. A forma e o tamanho dessas organelas variam conforme o tipo de célula e de organismo. No ano de 1000, século XVI,